10 ferramentas grátis para turbinar a sua festa. Sou Ila Krieger, sou especialista em promoção e produção de eventos. Esse é o podcast Lote os Seus Eventos. Aqui você vai aprender as técnicas e ferramentas e práticas para lançar e crescer e lotar os seus eventos para causar um grande impacto na cena. Pessoal, bem-vindos. Prazerzaço aí estar gravando a terceira edição do podcast Lote os Seus Eventos. Então, se você, independente da plataforma que você está assistindo, se você está assistindo ou não, se você tem dúvidas, manda aí via comentário. Claro, se for ao vivo, até é mais fácil, eu vou direto, já respondo a tua dúvida. Mas se você está assistindo gravado, tanto no próprio Facebook ou no YouTube, IGTV ou plataformas de podcast, não se acanhe, manda sua dúvida, eu vou ter o maior prazer de voltar aqui e responder a tua dúvida e quem sabe, né, essa tua dúvida acaba não se transformando num episódio inteiro desse podcast ou do podcast Virada de Lote. Vamos lá então. E acho que também legal, até para poder conhecer um pouquinho melhor você, saber quantas vezes você está retornando aqui para assistir. Então, seria muito legal se agora de início já publicasse, se você de repente já assistiu outros episódios ou workshops, coloca lá a hashtag veterano. Se é a tua primeira vez, bota a hashtag novato. E se você é do curso de produção de eventos na prática, bota a hashtag PEP para eu saber, conseguir identificar você. Legal? Então, vamos lá, vamos ver o que são essas 10 ferramentas grátis para você turbinar a tua festa. E eu vou apresentar para vocês alguns tópicos aqui. Não quero mostrar só as ferramentas, mas sim mostrar um pouco o que é o grátis, né? Se o grátis é bom e como que você vai usar no teu evento. Então, o primeiro tópico que eu vou falar para vocês, se é grátis, é bom. Vamos discutir isso. Quero que vocês aprendam como avaliar se alguma ferramenta grátis pode ser usada na tua produtora, para você vai saber se vale a pena ou não. Como criar processos de utilização de ferramenta e treinamentos de colaboradores parceiros. Isso é uma coisa que até eu sofria muito, porque eu ia lá, desbravava, pegava uma nova ferramenta, aprendia a usar, mas ficava eu ilhado ali usando. E quando eu precisava passar para outras pessoas, passar para o meu time, para eles também usarem, eu tinha essa dificuldade. Então eu quero mostrar para vocês como que vocês vão eliminar isso e conseguir, de uma certa forma, passar os processos e treinar o teu time para utilizar. E daí sim, vamos coroar com as 10 ferramentas grátis para você turbinar a sua festa e também as tuas dúvidas respondidas ao vivo. Eu acho que vale citar, em agosto eu lancei um curso de produção de eventos na prática, já tem mais de 50 alunos inscritos e a galera está tendo um resultado muito, muito legal. E agora, em janeiro, eu vou abrir uma nova turma. Veja se você se identifica com alguma dessas dores, alguns desses problemas. Você perde muito tempo fazendo tarefas repetitivas, né? Fica ali sempre fazendo a mesma coisa, investindo muito tempo e tarefas que às vezes você não usa muito o teu cérebro, é mais o teu tempo para ficar ali gastando energia e fazendo isso acontecer. Você pensa em contratar alguma ferramenta para te ajudar, mas você acaba não tendo dinheiro, né? Fica achando, putz, eu vou contratar, talvez até goste, vou começar a usar isso, será que daí depois eu tenho que pagar uma grana? Talvez estou fazendo uma festa agora, mas não sei quando que vai ser a próxima, e você fica nessa dúvida. Você usa, de repente, algum software, mas você não consegue treinar o time para que eles também usem. Aquela dor que eu já senti muito. Começou a usar algum software grátis só para descobrir que precisava pagar pelas funcionalidades que você mais precisava. Esse até é um dos modelos de grátis, eu vou explicar daqui a pouquinho. Então tem que tomar cuidado, porque de uma certa maneira a empresa usa o grátis como uma porta de entrada para atrair os clientes, mas daí as principais funcionalidades elas são pagas, isso acaba meio que pesando no teu orçamento. E você fica meio desconfiado porque você acha que não existe almoço grátis
e essa coisa que é anunciada como grátis é meio fake. Na verdade não é bem assim, a gente vai discutir um pouco em relação a isso. E o que não te contaram é que existem sim ferramentas grátis que podem te ajudar nessa jornada, e é isso que eu quero apresentar para vocês hoje. Então vamos lá, vamos ver o que são essas 10 ferramentas grátis para você turbinar essa tua festa. Primeiro tópico, se é grátis, é bom. Então tem sempre aquela dúvida, aquela discussão, que putz, não, que não tem almoço grátis. Isso até é uma expressão meio que dos Estados Unidos, porque lá tinham muitos restaurantes que ofereciam um almoço grátis, mas na verdade era só um gancho, porque você chegava lá, o almoço era grátis, só que o almoço era um pratinho pequeno. Daí se você quisesse uma entrada, tinha que pagar um negócio, quisesse um segundo prato, já ia pagar, você ia ter que pagar pela bebida. Então o grátis era um gancho, uma coisa para atrair as pessoas lá para dentro daquele restaurante, mas depois que atraiu, né, eles iam dar um jeito de escalar aquilo e começar a cobrar alguma coisa de você para poder retornar, né, aquele almoço grátis que eles te deram. E pensando no software, até eu vejo que as companhias que produzem esse tipo de ferramenta utilizam muito dessa pegada do grátis, como naqueles restaurantes, para atrair as pessoas, para mostrar que aquele serviço tem valor e para eventualmente cobrar de você. Mas existe o grátis de verdade. Existem ferramentas, isso é até bem interessante, porque muitas dessas empresas são startups, são empresas que levantaram lá uma quantidade muito grande de dinheiro, às vezes milhões de dólares, e eles têm essa jornada de iniciar como uma ferramenta 100% grátis, rodar dessa forma por muito tempo para atrair uma base de usuários enorme, para eventualmente lá na frente cobrar alguma coisa de você ou cobrar por alguma funcionalidade especial. Daí vamos imaginar, ele tem lá uma base talvez de 100 milhões de usuários, que todo mundo usa como grátis, mas eles têm lá 10 mil, 20 mil usuários que pagam por um serviço premium. Então, esses 10, 20 mil que estão usando, né, que tem mais funcionalidades, que estão pagando por esse software, acabam conseguindo manter toda a estrutura para todos os usuários. Até acho que um ótimo exemplo de você pensar nisso são as mídias sociais. Então, para você usar o teu perfil pessoal, né, o Facebook não cobra nada de você, o Instagram não cobra nada de você. Para as empresas, quando o Facebook foi lançado, não existia nem página. Então, demorou um tempo, começou a surgir as páginas. As páginas também eram uma ferramenta grátis e hoje continua sendo grátis. A grande diferença é em relação à distribuição. Você gera conteúdo, esse conteúdo não é tão distribuído se você não pagar por essa distribuição. Mas se for ver, você pode hospedar fotos, você pode fazer uma live, como eu sempre faço, você pode criar grupos. Então tem uma infinidade de funcionalidades que são grátis, mas tem sempre um viés do pago. Então analisa bem isso e aproveita até quando eu tiver essa oportunidade desse software, essas ferramentas que estão sendo lançadas, que estão começando esse processo de aquisição. Então use e abuse desse grátis ali momentâneo, porque com certeza pode fazer uma boa diferença para o teu negócio. E existe um modelo que se chama freemium, certo? O freemium, o que acontece? Ele é muito comum e ele tem lá você pega, você contrata um software, ele tem uma certa quantidade lá de ferramentas que são grátis e algumas funcionalidades específicas são pagas. Esse aqui eu acho que vale a pena sempre dar uma analisada bem profundamente na página de preço desse software que você quer usar. Por quê? Você vai ter sempre aquela coluna que é dito do grátis, e você vai ter uma coluna que dá um plano pago, daí um segundo que é um plano mais caro, ou às vezes até um terceiro mais caro. E daí compara as funcionalidades. Analisa, porque às vezes um erro muito grande, eu já cometi, você olha, fala, é grátis, vou usar, daí você começa a usar essa ferramenta desse plano que é o grátis, só para perceber que você precisa
pagar por aquela funcionalidade que vai fazer mais diferença no teu negócio. Então, esses eu vejo que vale como um teste, mas vai ser difícil você não precisar pagar e, de uma certa maneira, essa ferramenta meio que te empurrar para você eventualmente contratar um plano pago. Até nesse caso, às vezes vale analisar, porque às vezes talvez a funcionalidade que você precisa, ela seja paga naquele software ali específico, mas tem uns softwares similares que tenham lá uma funcionalidade grátis que você precisa. Então analisa bem antes, na verdade, o que fica muito duro de fazer isso, porque você usa free, você bota energia, você cria os processos, você treina o time. E daí quando você percebe que você precisa pagar por aquela funcionalidade, você está travado ali dentro, ou de repente o software trava e fala, agora para você poder botar mais um usuário, para continuar usando, você tem que pagar, e daí acaba dando essa trava e dá uma mágoa muito grande. E tem um outro tipo de grátis que também às vezes é meio perigoso, que é o trial. O trial, como é que funciona? Você contrata a ferramenta, ele tem todas as funcionalidades possíveis e imagináveis ali que você quer, só que você tem isso às vezes por 7 dias, 14 ou 30 dias. Essa estratégia também meio que é muito parecida com o freemium, que é trazer a pessoa, fazer ela usar a ferramenta, né? usa, cria uma certa dependência, dá aquele momento meio, nossa, entendi, olha que legal, putz, estou gostando, e daí acaba esse tempo do trial e você acaba pagando esse plano e continua botando grana. Então esses são os diferentes tipos de grátis. O freemium com certeza dá para aproveitar se você não precisar dessas funcionalidades mais top. O trial tem que cuidar muito, porque pensar que é uma isca que estão te dando ali para puxar você e você ficar travado. Mas, no outro extremo, claro, existem ferramentas que são, pelo menos nesse instante, 100% grátis. Até se pensar, mas o Facebook usa o pessoal, como é que eles ganham? Eles ganham que você virou o produto. Você está lá navegando na internet e eles vão girar anúncios, eles vão dar um jeito de monetizar essa tua atenção que você está dando. Então, fechou aí o se é grátis é bom, e é sim, dá para usar muito, dá para revolucionar o teu evento. Eu já vou te mostrar essas 10 ferramentas que você vai ver que vai fazer muita diferença nessa coisa de tarefas repetitivas e organização no geral. Mas vamos ver então como que a gente vai avaliar se alguma ferramenta grátis pode ser usada na sua produtora. Como é que você vai fazer isso? Analisa então, a primeira coisa é os tipos de grátis. Vai lá ver o preço, vai ver onde que ele está limitando ali, onde que você vai ter que pagar para usar funcionalidades especiais. Eu, de uma certa maneira, às vezes tento fugir do trial, eu tento fugir do freemium quando eu tenho essa possibilidade. Veja se é fácil de treinar também os teus colaboradores. Acho que até um dos tópicos ali embaixo, em relação às vezes se ele é todo em inglês, ou se às vezes ele limita aquele, é só para iOS, ou só para Android, ou só para Mac. Isso acaba dificultando, acaba sendo um limitador muito grande. Mas se você não conseguir treinar os teus colaboradores, parceiros, sócios, para eles utilizarem também, você vai ficar ilhado, você vai ficar quebrando a cabeça, aprendendo a usar aquela ferramenta, mas vai ficar só fechado em você. E o importante, quando você tem um software que você quer usar, você tem que já pensar se o teu time também vai conseguir usar, se vai ter essa facilidade deles serem treinados. Então, como eu comentei, se for de repente, ninguém fala inglês e a ferramenta, a plataforma toda em inglês, não é tão intuitiva assim do que tem que fazer lá e de como que é os passos que você vai ter que dar. Então isso acaba sendo uma barreira muito grande aqui no Brasil. Então, são esses 3 fatores para você equilibrar. Veja o tipo de grátis, a gente acabou de falar bastante, veja se é fácil de treinar e também se a plataforma está toda em inglês. E se pode estar em inglês e pode ser muito simples de usar e não ter nenhuma limitação, mas às vezes acontece que tem lá tantas coisas, tantos detalhes, tantas coisas em inglês, e que se teus colaboradores não souberem, com certeza vai ser uma barreira enorme.
E vamos ver uma parte importante, como eu falei, não adianta a gente mergulhar ali direto e já eu te mostrar as ferramentas se você não conseguir que o teu time também use, teus parceiros. Estou batendo muito nessa tecla hoje. Então vamos ver como criar processos de utilização de ferramentas e treinamento de colaboradores e parceiros. Vamos ver como é que faz isso. O que tem uma coisa muito fácil, até meio que basicamente o que eu estou fazendo aqui agora, você pode criar um vídeo de você gravando a tua tela. Então, por exemplo, eu sei que no Mac tem o próprio QuickTime, que você pode, é nativo do Mac, você vai lá, coloca para gravar. Acredito que no Windows também deve ter ferramentas que você consiga fazer essa gravação com facilidade. Você pode usar até, por exemplo, o Facebook, criar um grupo no Facebook, e nesse grupo você consegue fazer lives lá dentro. Então lá você coloca seus colaboradores. Nessas lives você pode fazer tanto uma gravação como se fosse gravando o teu rosto, ou você pode fazer gravando a tela. Então você vai lá, coloca para gravar a tela, navega, mostra, olha pessoal, para poder adicionar novos colaboradores, nessa ferramenta que a gente está usando é assim, ou para fazer certa função é assim. Então vai fazendo vários vídeos ali dentro, e tem grupos do Facebook que você pode organizar como se fosse uma espécie de um curso. Então você pode fazer como se fosse módulos, pode colocar esses vídeos e chama daí os teus colaboradores para seguir. E o grupo do Facebook tem uma sacada muito legal para fazer isso, porque você faz as lives, você pode subir conteúdo como se fosse uma apostila, você pode tirar dúvida dos colaboradores lá dentro. E o que é interessante, pensar que com certeza vai ter uma rotatividade, vai ter pessoas novas entrando na tua equipe, às vezes você pode trocar de um sócio, alguma coisa, e esse material vai estar pronto lá, você tira o colaborador que saiu, adiciona um novo, aponta para ele onde é que estão os conteúdos, e ele segue lá aprendendo. Pode ser também, é um pouquinho mais trabalhoso, criar um manual com imagens e textos. Então pensa lá nos processos. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês o Trello, que é uma ferramenta que vai gerenciar processos e tarefas. Então você mostra como criar uma nova tarefa, como criar um quadro que vão ter várias tarefas lá dentro, como dar uma tarefa por encerrado. Então você pode fazer prints, vai printando a tela, vai escrevendo textos, vai fazendo um passo a passo. No geral, claro, se você conseguir, seria a melhor coisa fazer a gravação de tela, que algumas pessoas preferem dessa maneira, assistir um vídeo e ir seguindo passo a passo, mas uma parcela da população prefere com manual, com imagens e tudo mais. Então se for uma coisa que você está usando muito, que você sentiu que é grátis de verdade e que você vai usar por muito tempo, vale com certeza esse trabalho. E uma barreira sempre muito grande quando a gente vai treinar o time é aquela coisa assim, mas eu já faço mais rápido. Eu não vou pedir para alguém fazer uma coisa que eu já faço. Eu preciso ficar corrigindo muitos erros da galera, então por isso eu prefiro fazer. Então isso é meio que um erro. Porque se você não conseguir terceirizar, não conseguir passar para outras pessoas para eles te ajudarem e para eles fazerem por você essas tarefas repetitivas, você nunca vai conseguir crescer o teu evento. Então, tire isso da tua cabeça, você tem que conseguir treinar e cobrar daí os teus colaboradores, os teus parceiros, porque se a festa inteira depender de você e se é uma coisa ali tão em torno do que está na tua cabeça, o teu evento nunca vai crescer. E é importante, daí isso aqui fecha bem, definir o que seriam essas métricas de sucesso. Então vamos imaginar que você tem um processo lá de cadastrar promoters, que você criou todo um esquema com formulário e tudo mais, e você consegue fazer isso talvez, você gasta 1 hora por dia para fazer isso. Talvez se você está treinando uma pessoa para fazer pela primeira vez, talvez ela seja mais hábil que você, ela faça mais rápido que você. Mas no geral, como você fez o processo, você já entende, você já mexeu bastante, você vai fazer mais rápido aí do que a média das pessoas. Então defina, eu estava fazendo em 1 hora, vou fazer que a pessoa vai iniciar aqui nos primeiros dias de treinamento, que ela vai fazer em 2 ou 3 horas, e eu quero que no período de 1 mês, 2 meses, ela esteja chegando nessa velocidade que eu estava fazendo de 1 hora. Então defina métricas, defina como que você vai, e até para o próprio colaborador, como que ele vai saber se ele está mandando bem,
se está valendo a pena ali e tudo que ele está fazendo, ou se ele deve melhorar ou não. Então, né, pensa aí, cria um vídeo gravando a tela, ou cria um manual com imagens e textos, e tem que ter as métricas, tem que ter formas do próprio colaborador, saber se está mandando bem, ou saber se ele tem que dar mais um gás aí para continuar, né, se desenvolvendo. Bom, então agora é a hora de mostrar essas ferramentas para turbinar a tua festa. Eu vou fazer meio que um bate-bola aqui, vou falar do conteúdo e daí vou pegar e vou trazer para vocês um pouquinho uma dinâmica, vou abrir aqui e vou mostrar meio para que serve. A primeira ferramenta, e eu até me preocupo muito, porque poucos produtores usam ela e acaba, de uma certa maneira, dificultando muito aí a distribuição do conteúdo. O que é esse text overlay? Deixa eu me preparar aqui. Então, o que acontece? O que é o text overlay? Para quem de repente está só escutando com um áudio, você pode pegar, e eu acho que eu vou também aproveitar e compilar todos esses links aqui, então deve estar na descrição os links, mas vai no Google e procura por Text Overlay, certo? Então você vai encontrar, é uma ferramenta do próprio Facebook. Ela foi criada, na verdade, pensando muito na parte de anúncios. Daí você vai falar, putz, vou pular aqui essa parte, vou para a próxima ferramenta grátis, porque eu não estou fazendo anúncios. Mas mesmo que você não esteja fazendo anúncios, você precisa usar ela. O que funciona? Por que faz o Text Overlay? Você coloca uma imagem aqui, uma imagem que você está pensando em publicar nas suas mídias sociais, e ele vai analisar quanto texto tem lá dentro, qual a porcentagem de texto que tem naquela imagem. Então, se você tiver até 20% de texto, o Facebook vai mostrar essa imagem normal, vai mostrar essa imagem, né, para todas as pessoas que estão te seguindo ou para a porcentagem ali que normalmente ele acaba mostrando. Se você tiver com muito texto, ele vai pegar e vai mostrar para menos seguidores. Se tiver muito mais texto, ele vai limitar muito, né, essa distribuição do conteúdo. Se for rodar um anúncio, é obrigatório passar no Text Overlay. Obrigatório. Certo? Você vai passar e ele até, se tiver muito texto, ele não vai deixar nem você rodar o anúncio. E se tiver médio, ele vai te cobrar mais. Se tiver pouco, ele também vai te cobrar um pouquinho mais do que seria o normal. Então é um erro muito grande subir tanto no orgânico, porque a distribuição vai baixar, e maior ainda nos anúncios, porque ele vai pegar e ele não vai mostrar para muitas pessoas e vai ficar muito mais caro. E é bem simples, você vem aqui, escolhe uma imagem, vamos ver se eu botar um aqui só para fazer um teste. Então peguei uma imagem que eu fiz um print numa apresentação, estou subindo aqui. Ele às vezes fica nessa coisa, parece que vai, não vai, ele demora um tempinho. Então, ó, texto na imagem alta, era um texto que tinha uma imagem que tinha muito texto. O seu anúncio pode não ser veiculado, você pode não alcançar seu público devido ao excesso de texto na imagem do anúncio. O Facebook prefere imagens de anúncios com pouco ou nenhum texto, a menos que você se enquadre em uma exceção, altere sua imagem antes de fazer seu pedido. Boa? Então aqui até ele mostra as classificações, né, de texto na imagem ok, baixa, média e alta. Então use para o teu orgânico e principalmente use para os teus anúncios. Daí você, Ilan, você tá louco? Cara, tem que fazer o line-up tem 40 DJs. Como que eu não vou colocar tanto texto? E agora? Tipo, o que vai ser de mim? Minha dica é usar os álbuns. Pega lá esses 40 DJs, divide em várias imagens, bota talvez uma foto deles, um textinho menor de cada um, e com certeza a distribuição vai ser muito, mas muito melhor do que se você colocar todos juntos. Até porque você não vai nem conseguir rodar um anúncio desses 40 nomes, então você tem um potencial, tem um monte de DJ, tem um monte de coisa para mostrar, mas o Facebook vai te cobrar caro porque você sobrecarregou ele ali de informações. Bom, então esse foi o Text Overlay.
E eu vou colocar o link para vocês seguirem. Como vocês viram, essa é uma ferramenta 100% grátis. Google Drive. O Google Drive, como o nome já diz, é uma ferramenta do próprio Google. É uma ferramenta que permite, na verdade ele é um eliminador do Office do Windows. Né? Em vez de você pegar e manter os arquivos no teu computador, e olha o risco, imagina você está fazendo controle financeiro, os arquivos estão só lá no teu computador, e daí, sei lá, roubam o teu computador, ou queima ele, você perde todas as planilhas, não tem controle. Daí, tem uma planilha, mas daí eu mandei para o meu sócio, ele mexeu em alguma coisa na planilha, daí ele me manda uma versão nova da planilha, daí naquele meio tempo que ele estava lá mexendo, eu quis mexer em outra coisa, daí a minha versão já não está igual à dele. Então, o Google Drive acaba resolvendo isso. Por quê? É como se fosse um Office, só que ele está nas nuvens, então você consegue lá criar documentos como se fosse de Word, Excel, apresentações. Essa própria apresentação que eu estou fazendo para vocês, ela foi criada no próprio Google Drive. E fora isso, você tem formulários, que você pode fazer pesquisas, tem um monte de ferramentas que você pode adicionar aqui para dar uma turbinada. E você tem essa segurança de você não ser assaltado, não queimar o teu computador. Você tem essa parte da colaboração, você pode chamar outras pessoas para colaborar. E tem um monte dessas ferramentas extras que você pode turbinar aqui, não só, né, um Excel, uma apresentação e um arquivo de Word, como muitas ferramentas diferenciadas e pode girar aqui em cima. O que acontece? O Google Drive ele é 100% grátis, não vai cobrar nada de você, mas a cobrança acaba sendo na quantidade de arquivos que você está armazenando. Então tem que cuidar um pouquinho para às vezes não subir, e você pode também estocar aqui imagens, vídeos e tudo mais, mas pode acabar ficando um pouco caro se você, né, subir um monte de arquivos. Eu até, por exemplo, tenho aqui, sei lá, 80 GB de arquivos, eu tenho um plano que eu pago mensal de 100 GB, e acho que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma limpeza, senão eu vou ter que crescer o plano, mas com certeza deve ter muita coisa besteira aqui, ou vídeos que eu subi, que eu posso subir para o YouTube e gastar menos. Então aqui, ó, acho que ficou meio cortado para vocês, mas eu posso vir em novo, e daí você tem planilhas, deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Você tem arquivos de texto, planilhas, né? Ele não coloca o nome que é o nome do próprio Office, tem a apresentação do Google e tem mais um monte de ferramentas, formulário, desenho, mapa, site e um monte de coisa que você pode adicionar aqui. E tem também um banco enorme de aplicativos, tem um monte de coisas legais que você pode instalar aqui. E estão sempre publicando coisas novas. Você pode fazer, por exemplo, por entretenimento, dividir aqui umas pastinhas, por educação. Tem assim um mar de coisas que você pode usar aqui. E provavelmente aí para qualquer tipo de documento, qualquer tipo de ferramenta até que você quiser usar, tem alguma coisa aqui que vai te ajudar. É só você ser criativo e fazer boas buscas. Então esse aqui é o nosso segundo tópico aqui, segunda ferramenta, que é o Google Drive. A terceira são eventos no Facebook. O que é interessante do evento no Facebook? Até teve essa coisa, o Instagram cresceu um monte, mas o Facebook ainda continua muito relevante para eventos musicais e também, principalmente, nos eventos do próprio Facebook. O evento acaba se transformando numa ferramenta, meio que é uma agenda na maioria das pessoas. Então o cara vai lá, tá lá no final de semana, o que tem para fazer? Vai ali, abre o Facebook, vai na parte de eventos, vê o que tudo convidaram ele, onde que os amigos estão indo, e acaba decidindo de ir naquela festa ou não. Então não deixe de criar evento no Facebook para a sua festa, e o que é mais importante, não é só uma agenda que as pessoas vão buscar. O evento no Facebook, daqui a pouquinho eu vou explicar melhor sobre o Pixel, ele acaba rastreando todos os movimentos que os teus clientes vão fazer dentro
do evento no Facebook. O que significa isso, Ilan? Imagina lá que eu criei um evento de uma festa que eu estou fazendo. E eu começo a convidar meus amigos. Eu vou lá, sento e faço 200 convites, chamo uma galera. Eu vou lá olhar no dia seguinte, tem 150 pessoas que deram interesse em comparecer. E, pô, beleza, eu falo, que legal, chamei uma galera, deu uma boa diferença. Mas olha que interessante. Dessas pessoas que eu chamei e publiquei em vários lugares, não foi todo mundo que deu interesse em comparecer, certo? Normal, você deve ter várias vezes que você abre um evento, você olha, não sei se vou, não vou, e acaba não preenchendo nada, não clica nenhum botão. Mas mesmo se você não clicar nenhum botão, o Facebook sabe que você entrou no evento. Ele começa a te rastrear. E o interessante é que por 365 dias você vai ter essa informação. E até claro, de repente você é pequeno, você ainda não está pensando nem fazer em anúncios, nem nada parecido, mas imagina que você vai fazendo 3, 4, 5 eventos, vai sempre chamando a galera para o evento do Facebook e vai levando lá. Você tenha talvez depois dessa sequência 1.500, 2.000 pessoas que deram interesse em comparecer somando todos os teus eventos, mas vai ter o dobro ou o triplo disso de pessoas que navegaram lá, mas acabaram não fazendo nenhuma ação. Daí você consegue falar para o Facebook, quero criar um público de todo mundo que visitou alguma página de um evento meu no último ano. Ele vai lá, cria um público de 4, 5 mil pessoas. Facebook, eu quero todo mundo que deu interesse em algum evento meu. Vai lá criar um público. Eu quero que você crie um público de quem deu comparecer. Então você vai criando todos esses públicos e depois você consegue rodar anúncios e começar a ter um relacionamento maior com essas pessoas. Então, e o que eu gosto muito do evento no Facebook, ele se transforma numa espécie ali de uma comunidade. Por quê? Você faz publicações, você pode fazer uma live dentro do evento, você pode pedir para as pessoas marcarem seus amigos, você pode pedir para todos os teus sócios, colaboradores, DJs, convidarem uma galera. Então, é uma ferramenta muito poderosa. E você pensar, será que eu vou criar um site? Será que eu vou investir tempo nisso? Eu vejo que no começo é muito melhor você focar no próprio evento do Facebook, já estão todas as funcionalidades lá, já está rastreando todas essas ações sem você precisar gastar R$1. Então, se for fazer um site, tem que construir o site, tem que botar os textos, tem que editar e daí tem que colocar o pixel lá, que é essa ferramenta que vai rastrear o que o próprio Facebook, aqui o evento, já está fazendo automático. Mas, Ilan, você falou tanto nesse pixel, o que é esse pixel? Então, é uma nova funcionalidade que eu quero mostrar, uma nova ferramenta grátis que eu quero mostrar para vocês. O pixel, o que é? É um pequeno código que você coloca em cada um dos sites que você está utilizando, e ele vai pegar e vai conseguir rastrear as ações de qualquer pessoa que visitar esse site. Então, imaginar que você estava fazendo a tua venda, e na própria Social Wave, a empresa que eu trabalho, a gente tem uma forma de conectar o pixel de uma maneira nativa. Então você tem uma ferramenta do Facebook que é o gerenciador de anúncios. Você vai entrar no gerenciador de anúncios e você vai criar um pixel. Você vai criar esse pixel e vai pegar um número dele, e na Social Wave é assim, você não precisa colocar nenhum código assim muito especial, não precisa ter nenhuma habilidade assim de programação. Você vai pegar um número e vai colocar na plataforma. A partir que você colocar esse número na plataforma, ele já vai pegar e já vai espalhar esse códigozinho em todas as páginas do teu evento. E daí imaginar que você pegou e você está fazendo a venda de ingresso. E daí anunciou, beleza, vai sair aqui a pré-venda. Todas as pessoas que navegarem nessa tua página de venda, ele já vai saber e vai marcar ela, dizendo, essa pessoa visitou, essa pessoa visitou. Se esse cliente começar, imaginar, escolheu os ingressos e foi lá, seguiu para começar a colocar os dados dele como se fosse comprar o teu ingresso, que é o iniciou o checkout, iniciou a compra do ingresso. O Facebook vai lá e marca também, olha, esse cara, além de ter visitado a página de vendas, ele iniciou o checkout, ele quase comprou. Beleza, pode ser que eu fui, finalizei e comprei o ingresso. O Facebook vai dizer, olha, esse cara visitou a página, iniciou o checkout, completou o checkout e comprou o ingresso. Você consegue até dizer para o Facebook o valor do ingresso que essa pessoa pagou. Isso é importante por quê?
você sabe que de repente eu sou um cara que fui lá e comprei o ingresso pista. Foi uma outra pessoa e comprou o ingresso de camarote ou comprou um backstage. Então ele sabe essas diferenças de valor que cada um dos clientes fez. Isso te dá uma inteligência enorme para você poder, né, rodar anúncios mais personalizados. Mas olha que legal, olha o potencial do Pixel. Teve lá, imaginar que você fez essa ação e vendeu 100 ingressos. Quantas pessoas você acha que visitou essa tua página? O Pixel vai te dizer. Sem outra ferramenta, o Pixel já vai te dizer, ó, não, sem comprar, mas 600 visitaram essa página. E dessas 600, teve 50 pessoas que iniciaram o checkout, iniciaram a compra e não finalizaram. Daí você tem 3 públicos. Tem, basicamente, 450 pessoas, desculpa, tá difícil fazer conta viu. 550 pessoas visitaram. Não, 600 total. 450 visitaram, 50 quase compraram e 100 compraram. Daí que você pode fazer? Para esses 50 que quase compraram, você consegue rodar um anúncio dizendo, olha, putz, eu vi que você foi lá, você quase comprou o ingresso, deu algum problema, deu algum bug, você precisa de alguma ajuda, você tem alguma dúvida, como é que eu posso te ajudar? Legal, você personaliza para essas pessoas. Daquelas 450 pessoas, ou pensando, das 600, teve 100 que compraram, você consegue eliminar essas 100, teve 50 que você já conversou exatamente sobre o checkout, então você consegue tirar. Então sobrou 450 que só visitaram. E daí você pode fazer um outro anúncio. Ou eu vi que você está interessado, que você chegou perto ali de comprar o teu ingresso, quero te avisar que essa promoção vai acabar em 12 horas, porra, aproveite. Então você, sabe quando às vezes você vai visitar ali um site, você vai comprar um tênis tal, e não chega a comprar, ou vai comprar uma passagem, não chega a comprar, e depois começa a voar meio que ingresso na tua cabeça, em qualquer lugar que você vai na internet, tem um anúncio, começa a voar tênis na tua cabeça, é o Pixel atuando, certo? Então, é uma ferramenta que você tem que detonar, você tem que conhecê-la muito bem, porque vai te ajudar, né, nesse desenvolvimento. E o interessante, eu até coloquei junto, o evento no Facebook, ele já tem meio como se fosse isso nativo, não é uma coisa que você precisa, né, investir tempo, colocar nenhum código, ter um site como a Social Wave que faz isso, e no evento você já consegue traquear a galera. Tá aqui conectado com a venda? Tá, porque às vezes se a pessoa colocar apertou naquele botão de comprar agora e vai direcionar para o teu site de venda, você também pode saber que a pessoa apertou nesse botão e quis fazer essa ação de comprar o ingresso. Então esse é o Pixel do Facebook. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Trello. O Trello é uma ferramenta para você fazer gerenciamento de processos e de time, e ela é muito, muito legal. Eu já usei muito, hoje não estou usando até tanto. A gente está usando uma outra ferramenta que é similar, que é o Pipefy, que eu vou apresentar para vocês também. Então deixa eu ajeitar aqui a tela. Vamos lá, deixa eu mostrar como é que funciona o Trello. O Trello ele tem quadros e dentro dos quadros você pode organizar os processos. Então eu vou pegar aqui um quadro, por exemplo, que tinha do setor de marketing. Então aqui até foi um quadro que foi criado para fazer um treinamento. Talvez não seja o melhor quadro. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, esse aqui chamado teste. Vamos dar uma zoada aqui. Então o que você tem? Você pode criar essas colunas e cada coluna é uma parte do teu processo. Então aqui estão as tarefas. Então imaginar que você tem alguém que te ajuda nas mídias sociais. Então você consegue criar um card, um cartão, e aqui está tudo em português, facilita bastante, que é, vamos imaginar, criação de imagem para pré-venda. Então você pode vir, pode adicionar alguém para fazer aqui essa tarefa. E o interessante daí é que você pode não só, né, criar como se fosse ali o título, mas você pode botar uma descrição. Isso aqui vai ser a imagem, que vai ser isso, aquilo. Pô, a gente precisa tal. Pô, eu preciso isso para amanhã. Então você consegue colocar uma data. Você consegue daí adicionar pessoas que vão fazer isso. E você consegue criar um checklist. Então seja
Tipo, eu preciso imagem para o Facebook, eu preciso imagem para o Instagram, preciso imagem para o IGTV. Então você vai criando aqui o que você precisa, você detalha. E daí quando a pessoa for fazer, imaginar que veio o designer para fazer o trabalho, ele bota aqui como se fosse em andamento. Quer dizer que ele já está fazendo. Então eu posso ir criando os cards, e a pessoa talvez não trabalhe aqui diretamente comigo, e daí eu vou lá e olho e falo, nossa, a pessoa já está fazendo, que bom. Quando ele vai e finaliza, ele joga no finalizado, e de repente aqui já bota o link, e daí bota aqui como se fosse finalizado, tarefas, andamento, pode ser aqui em aprovação, imaginar que você ainda tem que dar uma olhada final, e aqui é o finalizado. Então só essa movimentação que você consegue fazer, inverter a ordem dos cards, passar para cá, quando a pessoa vai cumprir o checklist, vai ali batendo, você pode subir imagem, data de entrega, tem até uma funcionalidade bem legal que vale mexer, que são os power-ups, que são funções especiais ali que você pode colocar. A limitação é que você não pode ter mais de 2 power-ups por board, por quadro. Então dá para experimentar, mas não vai dar para usar mais de uma, mas já dá para fazer um estrago aqui, tem muita coisa legal. E o interessante, talvez você... Putz, não, mas daí toda hora tem que criar um card, tem que fazer todos os detalhes. Não precisa. Você cria como se fosse um modelo para a criação de arte. Deixa esse aqui, faz de repente uma lista de modelos. Puxa a lista para cá, ó, como é que ele vai se movimentando. E deixa aqui. Então imaginar, você quer criar um novo, você vem aqui simplesmente e dá o copiar e manda ele copiar para cá. Pronto, copiou. Agora eu venho para cá, a tarefa é arte pré-venda. Então já está ali o checklist, já tem os links, já tem tudo. Marca ali, chama o teu designer para fazer, vê como ele está em andamento, está em aprovação e está no finalizado. Então isso é uma mão na roda. Eu quando eu vou viajar, eu pego e crio, o que eu quero fazer nessa cidade? Crio lá um monte de cards e vejo, vou estar segunda, terça e quarta. Eu vou distribuindo quais são os dias que eu vou estar, qual que é a ordem que eu quero fazer as coisas, vou colocando imagens de onde eu quero passar, mapa e por aí vai. Então você pode usar isso, né? A tua criatividade vai ser o limite para você poder aplicar aqui e fazer coisas bem diferenciadas. Tem uma outra ferramenta que é o Pipefy. O Pipefy até é uma startup curitibana, o escritório deles até bem perto aqui da minha casa. Aqui está até tá em versão em inglês, mas ele também tem todo em português. Até vocês estão vendo pela imagem, quem está assistindo em vídeo, que ele é praticamente igual ao Trello, certo? Então você tem lá os cards, você tem essas colunas, você tem os diferentes boards, e a grande diferença aqui é quando você move um card de uma coluna para outra, esse card ele se transforma. Então, acho que vocês viram ali no Trello que eu mudava e basicamente tinha as mesmas informações e eu até criei aqueles modelos. Aqui você não precisa ter esses modelos. E vamos imaginar que aqui seja tipo o início, que seja as tarefas. Daí você vai, você cria aqui um card e quando você criar esse card já vai ter várias informações que é referente a essa parte. Daí quando você passa para o próximo, que o designer vai estar ali fazendo a tarefa, daí você pode mudar completamente o formato do card, o checklist ser bem diferenciado, daí você muda para o próximo. É interessante que daí você consegue ver tudo o que aconteceu nas etapas anteriores e ter essas informações aqui. Você pode ter um formulário externo para colocar as informações, você pode criar, por exemplo, modelos que a pessoa preenche os dados e você cria um PDF automático. Quando ele muda de uma coluna para outra, você pode mandar um e-mail para o teu cliente ou para você mesmo que a tarefa foi realizada. Então ele é mais completo e você pode, para 10 usuários é grátis ainda e tem uma limitação de 100 cards por mês.
Então tem que cuidar um pouquinho para não extrapolar. No começo é mais trabalhoso do que o próprio Trello, mas ele é mais personalizável e na Social Wave a gente usa muito, adora usar o Pipefy. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o WhatsApp Business. O que é o WhatsApp Business? Basicamente um WhatsApp turbinado para empresas. Mas daí você pensa, putz, será que eu preciso? Será que isso vai fazer diferença? Vai fazer muita diferença. Primeiro porque a pessoa entra, você consegue mandar uma mensagem, entra e te dá um alô, você consegue mandar uma mensagem, dizer, olha, hoje é domingo, não trabalho, a partir de amanhã eu te respondo, ou você está em dúvida, chame tal pessoa, em tal número. Então é legal essas mensagens automáticas. Você pode às vezes, quando está, sei lá, de férias, alguma coisa assim, você pode ter essas mensagens também, não só uma mensagem de boas-vindas, quando a pessoa te dá um primeiro alô. E o que eu gosto bastante são as etiquetas. O que são as etiquetas? As etiquetas são ferramentas, são marcações que você pode fazer para diferentes pessoas. Então imagina lá, na Social Wave a gente usa, por exemplo, quando tem um cliente que a gente fez uma reunião de venda, mas não fechou ainda. Então eu marco como venda pendente. Então eu consigo pegar, aperto um botão ali, consigo ver todos os clientes que estão pendentes, que não fecharam ainda e falar com eles. Você talvez imaginar como promoter. Você consegue marcar todas as pessoas que você já vendeu ingresso, que já fez contato, e depois você vai lá e bota essa etiqueta de tipo, já comprou ingresso. Daí você vê todas as pessoas ali, você não precisa ficar catando milho, não precisa personalizar no nome dela, nem nada parecido. E é legal que tanto no telefone ou quanto no WhatsApp Web, você sabe que você pode usar o WhatsApp também no computador, as etiquetas funcionam super bem. Então você consegue ir marcando, né, esses clientes, essas pessoas. Isso pode ser a marcação de clientes, de parceiros, de DJs, de promoters, de grupos específicos que você quer falar. Então você ganha muita velocidade usando o WhatsApp Business. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o Anchor. Vocês estão participando aqui, né, na gravação do terceiro episódio do podcast Lote os Seus Eventos. Até eu estava na dúvida se era Lote os Seus Eventos ou Virada de Lote. Então eu estou pegando, eu gravo ao vivo no Facebook, passo para o YouTube, passo para o IGTV e daí baixo o áudio e carrego no Anchor. O Anchor, ele pega esse teu podcast e ele espalha basicamente em mais de 10 plataformas de podcasts. Como esse podcast é novo, ele está saindo pela primeira vez, ainda não saiu, talvez nesse momento que você está assistindo esse vídeo já tenha saído os primeiros episódios nessas plataformas, mas depois disso ele vai ganhar mais velocidade. O interessante é que você não precisa pagar nada para usar ele você já sobe numa plataforma só e ele faz a distribuição para todas as outras, né, todas as plataformas possíveis e imagináveis de podcast. Então se você de repente está pensando em fazer um podcast para o teu evento e estava achando muito trabalhoso, que não é que eu vou hospedar, será que eu vou ter que pagar uma ferramenta a mais? Use o Anchor. Né? É bem rápido, tem também uma versão aplicativo que você pode fazer um podcast meio que na hora, você abre ele ali, já vai gravando áudio e já sobe para o servidor dele, mas também serve como eu faço, eu gravo, daí passo o áudio e carrego ali, e tem essa facilidade, eu não preciso entrar de cada uma das ferramentas, eu não preciso ficar editando, eu subo num lugar e ele já espalha para mim, e esse por enquanto é 100% grátis. O modelo de negócio deles, como é que é? Você pode pegar e monetizar os teus podcasts, pedindo pequenas doações, então se você for fazer isso, eles vão pegar uma porcentagem em cima do que você vender, mas você não vai ter custo inicial nenhum. A próxima ferramenta é o Canva. O Canva é como se fosse um editor de imagens e de texto online. E ele é grátis, certo? Você tem lá alguns designs que são mais prós, específicos, que daí você paga, mas no geral, né, 95% das funcionalidades são realmente grátis e é super fácil de usar. Pode ser como está aqui no próprio iPad, você consegue editar, no próprio iPhone. Na versão web é a minha preferida, é muito mais fácil de fazer. E o interessante aqui, você consegue às vezes pegar, contratar um designer,
ele criar os elementos que você vai usar na tua festa e você pode criar modelos aqui dentro. Então imagina, vai trocar o artista, não precisa o cara vir, você vem e joga a imagem do artista e troca o nome dele. Vai ter virada de lote, então você quer fazer uma imagem falando 48 horas para virada, 24, 12, 6. Então, mesma coisa, cria o primeiro modelo, só muda os textos e faz. Então, mesmo que você não seja um ninja do design, você pode meio pedir para alguém te ajudar e depois você só modificar os modelos. E mesmo assim, mesmo que você não seja um ninja, já tem muita coisa meio pré-pronta e que vai funcionar bem para você utilizar no teu evento. E daí tem mais uma ferramenta, eu acho que essa aqui é a 11ª, então eu extrapolei as 10, esse aqui é um bônus, que é o estúdio de criação do Facebook. Sabe quando você cria bastante conteúdo e daí não consegue muito publicar, daí você demora para colocar no ar, você colocou já 2 hoje, não quer colocar um terceiro, você quer publicar alguma coisa no Facebook ou no Instagram e não sabe muito como agendar. O estúdio de criação ele te ajuda nisso. Então é uma ferramenta do próprio Facebook, é uma ferramenta grátis e que permite que você faça esses agendamentos. Vamos ver, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui rapidinho. Então você busca pelo estúdio de criação. Se você estiver logado no Facebook, ele já vai abrir aqui para você. Eu posso aqui em cima selecionar o próprio Facebook e posso selecionar aqui o Instagram. Daí você conecta as tuas contas e vamos imaginar que eu quero fazer uma publicação, vou fazer aqui para o IGTV. Vou selecionar o meu perfil, eu posso subir, vamos colocar um vídeo aqui, acho que deu alguma coisa do pré-requisito por causa do tamanho, acho que esse aqui vai dar certo. Boa, então você sobe aqui, vou subir uma imagem personalizada aqui de capa. E o interessante já está carregando. Eu posso publicar agora ou posso fazer um agendamento. Então eu posso programar quando que ele vai entrar. Certo? Então facilita muito. Imagina que você está no meio da produção lá do teu evento, na loucura, e você vai ter que ficar lá 48 horas montando o evento e está preocupado porque não vai ter novas publicações. Então você pode sentar, você pode agendar todas as suas publicações aqui no estúdio de criação e ele vai colocar no momento certo. Então funciona tanto para o Facebook quanto para o Instagram, que acaba sendo aí uma das principais mídias sociais que os eventos acabam utilizando. Então esse aqui foi a 11ª ferramenta, a ferramenta bônus que eu tô apresentando para vocês. Então foram as 10, mais o bônus, ferramentas grátis para você turbinar a tua festa. E para mim é muito importante ouvir a tua opinião. Então manda lá um comentário do que você achou. Se você achou que foi um conteúdo relevante para você, dá um like, eu ficaria muito feliz. Para eu saber que você chegou até aqui, bota aí #grátis é bom. Me siga também Facebook, todas as plataformas de podcast quando ele for liberado e também no YouTube. No YouTube é importante, não é só colocar que você quer seguir a página. Tem um sininho que você tem que tocar esse sino para você poder receber as atualizações quando eu publicar novos vídeos. E entra no canal do Telegram, eu até vou mandar aqui o link. O canal do Telegram é um canal especial de comunicação que eu tenho diretamente aí com muitos produtores de eventos. Lá eu mostro várias dicas especiais, aviso quando tem a gravação do novo podcast, quando sai um novo vídeo. Então me siga tanto aí no Telegram, que eu vou botar o link para vocês, e também no Instagram, que eu mostro muito dessas coisas, tipo atrás das câmeras, o que está rolando no dia a dia. Então, se você tiver alguma dúvida, manda aí via comentário, tanto no próprio Facebook,
no YouTube, GTV ou nessas plataformas de podcast, mesmo talvez não sendo ao vivo, eu vou atrás e vou ter o maior prazer de responder as tuas dúvidas. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast.